Meu nome é Dolores, tenho 82 anos. E passo boa parte dos meus dias sentada na cadeira de balanço da sala, olhando para a porta da frente. É uma porta simples, de madeira já desgastada, que range quando o vento bate. Fico imaginando quando ela vai se abrir e trazer comigo o barulho de passos conhecidos. As vozes que um dia encheram essa casa de vida. Hoje a casa parece grande demais para mim. Cada canto carrega lembranças de tempos que não voltam mais. Lembro-me bem dos dias em que corria de um lado para o outro cuidando dos meus netos. Os pais deles trabalhavam de sol a sol e eu assumi o papel de mãe, avó e às vezes até de amiga. Eram dias cansativos, é verdade, mas também eram os mais felizes da minha vida. Preparava o café da manhã, arrumava as mochilas, levava na escola, buscava, ajudava na lição de casa. E à noite, quando os pequenos já estavam deitados, eu ficava em pé olhando para eles, sentindo que meu coração batia por aqueles sorrisos. O tempo passou tão depressa que nem percebi. Hoje cada um seguiu o seu caminho, e eu fiquei com as lembranças. Não reclamo, porque sei que a vida é assim mesmo, mas dói. Dói esperar alguém que nem sempre chega. Dói olhar para o telefone e ele não tocar. Dói abrir a panela e cozinhar só para mim. A solidão tem um peso que não dá para explicar em palavras. Ela se instala nos ossos, na alma, e parece que a casa inteira respira silêncio. Às vezes escuto passos na rua e meu coração dispara. Penso que podem ser eles. Meus meninos já crescidos vindo me visitar. Corro para a janela, ajeito o cabelo, até ensaio um sorriso. Mas logo percebo que não são eles. É só alguém passando ou algum vizinho voltando do mercado. Então volto a me sentar, devagar, como quem volta a se lembrar de que já não é prioridade na vida de ninguém. Eu não esqueço a primeira vez que percebi que a casa estava realmente vazia. Foi numa tarde de domingo, o dia em que sempre fazíamos almoço em família. Eu acordava cedo, separava os temperos, picava a cebola, deixava o frango já temperado de véspera. Os meninos vinham correndo pelo quintal, brigando pelo balanço da mangueira, enquanto eu ria, fingindo brigar. Mas no fundo adorava aquela confusão. A mesa ficava cheia, o barulho misturado de talheres, gargalhadas e até choros infantis preenchia cada canto da sala. Mas naquele domingo, o silêncio reinou. Preparei a comida como de costume, arrumei a mesa para muitos, mas só eu sentei. Olhei para as cadeiras vazias e o coração doeu como se tivesse levado um soco. Pensei que talvez naquele dia eles estivessem ocupados. Afinal, a vida é corrida. Esperei que ligassem, que dissessem que viriam outro dia, mas o telefone permaneceu mudo. A partir dali comecei a reparar que os encontros iam ficando cada vez mais raros. Sempre havia um motivo. Trabalho, compromissos, viagens, ou simplesmente o cansaço. Eu entendia, mas no fundo me perguntava, será que era tão difícil assim separar uma hora para mim? Eu que dei anos da minha vida para cuidar deles, que deixei de sonhar para que eles pudessem sonhar. Naquela tarde deixei a panela na pia, sentei na cadeira de balanço e chorei baixinho, com medo de que alguém na rua pudesse ouvir. Não era só tristeza, era uma sensação de abandono, como se eu tivesse cumprido minha missão e agora fosse apenas um peso esquecido nos cantos da vida. Eu sabia que não devia pensar assim, que eles me amavam, mas era impossível não sentir a solidão escorrendo pelas paredes dessa casa. Naquele dia, aprendi uma lição dura. O silêncio pode ser ensurdecedor. Ele fala mais do que 1000 palavras e grita dentro da gente quando se percebe que não é mais lembrado como antes. De manhã cedo, costumo abrir as janelas para deixar o sol entrar. A claridade ilumina as paredes e, por alguns minutos, sinto que a casa revive. Coloco uma chaleira no fogo, preparo meu café preto e observo o vapor subir, como se fosse uma companhia silenciosa. É nesses instantes que a memória me leva de volta ao tempo em que eu acordava os netos para a escola. Vamos, meninos, senão se atrasam, eu dizia, e eles reclamavam, se enrolando nas cobertas. Eu sorria, fingia ser brava, mas gostava daquela rotina. Hoje o café fica quente na garrafa, intocado até a tarde. A mesa que já foi cheia agora se resume a uma xícara, um pão amanhecido e eu. Às vezes deixo 2 xícaras, como se esperasse alguém chegar e sentar-se comigo. Mas a cadeira ao lado continua vazia, sempre vazia. Costumo me sentar à porta, observando a rua. Vejo crianças indo para a escola e não consigo evitar o nó na garganta. Elas me lembram os meus pequenos,
com as mochilas quase maiores que eles. Muitas vezes penso em acenar, chamar para uma conversa, mas me contenho. Não quero que pensem que sou uma velha carente demais. A solidão é traiçoeira. Ela me faz imaginar barulhos, achar que ouvi alguém chamando meu nome, quando na verdade é apenas o vento batendo nas telhas. Me pego sonhando com o som da campainha, com passos no portão, mas nada acontece. A campainha permanece em silêncio, e os dias vão passando como folhas secas levadas pelo vento. Eu sei que meus netos me amam, tenho certeza disso, mas o mundo os engoliu. Os compromissos, a pressa, os celulares sempre vibrando. Eu entendo, mas dói. Dói ser lembrada apenas em datas especiais, como se o amor tivesse se transformado em obrigação. Eu queria ser lembrada nos dias simples, na segunda-feira cinzenta, no sábado preguiçoso, em qualquer dia. E assim sigo olhando para a porta, esperando, sempre esperando. Às vezes penso em ligar para eles. Pego o telefone, digito os primeiros números, mas minhas mãos tremem. Fico imaginando. E se estiverem ocupados? E se eu atrapalhar alguma reunião, algum compromisso importante? Então desisto. Coloco o telefone de volta no gancho e digo a mim mesma que, se realmente quisessem falar comigo, eles ligariam. É uma batalha silenciosa dentro de mim. A vontade de ouvir a voz deles contra o medo de me sentir um incômodo. E na maioria das vezes o medo vence. Então guardo tudo pra mim. Falo com as paredes, com o rádio ligado baixinho, com as fotos emolduradas que me olham da estante. Nas fotos eles ainda são crianças. Os sorrisos são puros. Os olhos brilham como se o mundo fosse pequeno demais para tanta esperança. É nessas imagens que encontro consolo. Costumo passar os dedos pelas molduras, como se pudesse sentir de novo a pele macia de quando os embalava no colo. Sinto saudade até dos momentos difíceis, das birras, das noites em claro quando estavam doentes. Eu daria tudo para viver tudo aquilo novamente, para ter a casa cheia, para reclamar do barulho que hoje me faz tanta falta. Algumas vizinhas me dizem que eu devia sair mais, ir à praça, participar das atividades no centro dos idosos. Eu até penso nisso, mas não consigo. É como se algo dentro de mim dissesse que, se eu sair, vou perder o momento em que finalmente alguém bater na porta. Então fico e espero. Espero como quem guarda um segredo, como quem se apega a uma fé silenciosa de que um dia eles vão lembrar que aqui, nesta casa, tem alguém que ainda os espera com o coração aberto. A verdade é que a espera virou parte de mim. Ela me acompanha em cada gesto, em cada suspiro. Vivo para ela, como se fosse o último elo que ainda me mantém, ligada aos que um dia chamei de meus pequenos. Às vezes, para enganar o tempo, invento pequenas rotinas. Varro o quintal mesmo quando não há folhas. Limpo a estante que já está limpa. Dobro roupas que já estavam dobradas. Faço isso não porque seja necessário, mas porque o silêncio pesa menos quando estou ocupada. Cada gesto, por menor que seja, me dá a sensação de que ainda tenho um propósito. Mas é quando a noite chega que tudo fica mais difícil. O escuro traz lembranças e a casa parece crescer, se tornar enorme e fria como se fosse feita de solidão. Sento-me na cama e encaro o teto, lembrando de quando os netos corriam pelos corredores, pedindo água, pedindo para eu contar histórias antes de dormir. Eu inventava contos, fazia vozes engraçadas, e eles gargalhavam até caírem no sono. Hoje, quem conta a história sou eu mesma, em voz baixa, como se pudesse adormecer a saudade que insiste em me acordar de madrugada. O relógio da parede bate alto. Cada tic-tac é um lembrete de que mais um minuto se passou sem que a porta se abrisse. Tento rezar, pedindo a Deus saúde para que eu possa viver até o próximo abraço. Até o próximo. Oi, vó. Não peço muito, só desejo ser lembrada. Quando a madrugada avança, levanto e vou até a sala. A lua entra pela janela e ilumina os móveis antigos, testemunhas de uma vida inteira. Passo a mão na cadeira de balanço, que range baixinho quando me sento. Ali deixo as lágrimas caírem sem vergonha, porque sei que ninguém vai me ver. É como se o choro lavasse um pouco da dor, mesmo que ela volte no dia seguinte. E mesmo assim, no fundo do coração, mantenho a esperança. É essa pequena chama que me faz levantar a cada manhã, arrumar o cabelo, preparar o café. Porque talvez hoje seja o dia em que alguém vai lembrar de mim. Talvez hoje seja o dia em que a campainha vai tocar. Outro dia recebi uma ligação inesperada. Era um dos meus netos. A voz dele soava apressada, quase como quem liga só para cumprir uma obrigação.
Ele disse: Oi, vó, tá tudo bem? Estou ligando rapidinho porque tô no intervalo do trabalho. Meu coração se encheu de alegria, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. Fingi não notar a pressa. Perguntei se estava se alimentando bem, se estava descansando como toda avó faz. Ele respondeu de forma curta, e antes que eu pudesse dizer tudo o que guardava, já se despedia. Depois eu ligo com mais calma, tá? Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone como quem olha para um tesouro. Era pouco, mas para mim significava o mundo. O simples fato de ele ter lembrado de mim encheu meu peito de esperança. Passei o resto do dia sorrindo, repetindo mentalmente cada palavra que ele disse. Até as mais simples, até o tá tudo bem, vó. É curioso como quando a gente envelhece, aprende a valorizar o mínimo. Uma ligação curta vira motivo de festa. Uma visita rápida se transforma em lembrança eterna. Não é preciso muito para aquecer um coração que vive no frio da solidão. Ainda assim, depois que a euforia passa, a realidade volta a pesar. Eu penso, por que não pode ser mais vezes? Será que é tão difícil separar alguns minutos do dia? Para mim, cada momento é precioso. Sei que o tempo deles corre rápido, mas o meu corre devagar. Cada hora aqui parece um dia inteiro, cada semana parece um ano. Mesmo assim, não guardo mágoa. Não quero que eles sintam culpa. Só queria que entendessem que eu não preciso de presentes caros, nem de grandes demonstrações. Preciso apenas de presença. Preciso de companhia. Preciso ouvir minha casa respirar de novo, com o riso daqueles que um dia embalei no colo. Algumas vezes os vizinhos me chamam para conversar no portão. Dona Maria, que mora logo em frente, sempre pergunta se estou bem, se preciso de algo do mercado. Eu agradeço. Digo que está tudo certo, mas por dentro sinto vergonha de admitir que o que me falta não é comida ou remédio. É companhia. É mais difícil pedir amor do que pedir açúcar emprestado. Nos fins de tarde, quando as casas ao redor se enchem de movimento, eu escuto as famílias rindo, as crianças brincando, os carros chegando com sacolas de compras. É como se cada som me lembrasse do que perdi. Não sinto inveja, não. Pelo contrário, fico feliz em ver que ainda existe vida pulsando nas outras casas. Mas dentro da minha, tudo parece em pausa. Como se alguém tivesse apertado um botão e o tempo tivesse parado só para mim. Às vezes me pergunto se eles lembram de como eu estava presente em cada passo da infância deles. Fui eu quem ensinou a andar de bicicleta, quem espantou os medos das primeiras noites fora da cama dos pais, quem cuidou da febre com panos frios na testa. Será que essas memórias ainda vivem neles? Ou foram engolidas pelo mundo adulto, pela correria, pelas obrigações que nunca acabam? Eu não espero gratidão, mas sinto falta de ser vista, de ser lembrada não apenas como a avó que cuidou, mas como alguém que ainda existe, que ainda tem sonhos pequenos, como tomar um café acompanhada ou ouvir uma gargalhada ecoar no corredor. E quando o sol se põe e a rua vai ficando silenciosa, volto para minha cadeira de balanço. Ali, balanço devagar, como se o movimento fosse capaz de acalmar a saudade. Fecho os olhos e quase consigo ouvir os passos correndo pelo piso. As vozes chamando: Vó, olha aqui! É como se minha mente insistisse em me devolver aquilo que o tempo levou. Outro dia sonhei que a porta se abria de repente e todos entravam ao mesmo tempo, rindo, trazendo sacolas com pães, frutas e flores. Acordei com o coração disparado, acreditando por alguns segundos que aquilo era real. Levantei depressa, ajeitei os cabelos e fui até a sala, mas só encontrei o silêncio de sempre. O sonho tinha sido generoso comigo, mas também cruel, ao me lembrar do que tanto espero e raramente acontece. Depois desse sonho, passei a me perguntar quantas vezes mais vou levantar cheia de esperança e voltar a me sentar com o peso da realidade. É estranho perceber como a solidão nos molda. A gente cria diálogos na cabeça, imagina reencontros, inventa desculpas para o sumiço dos outros. Tudo para evitar admitir o óbvio. Fomos deixados de lado. Mesmo assim, mantenho pequenos rituais como se eles ainda fossem chegar. Faço bolo de fubá e deixo esfriando na cozinha. Coloco pratos a mais na mesa. E às vezes,
Até deixo a porta encostada, como se isso facilitasse a entrada de quem quiser chegar. No fundo, sei que provavelmente ninguém virá naquele dia. Mas esses gestos me dão uma espécie de alívio. É como se eu enganasse a solidão e dissesse a ela: não, você não venceu ainda. Eu continuo esperando. As horas passam, o bolo esfria e a cadeira extra permanece vazia. Eu respiro fundo e me digo que amanhã pode ser diferente. Essa esperança é o que me mantém firme, mesmo quando tudo me mostra o contrário. Às vezes penso que, se um dia eles chegarem de surpresa, vão se emocionar ao ver que eu sempre deixei tudo pronto, como se estivesse apenas aguardando o momento exato para abraçá-los de novo. Talvez seja esse pensamento que me mantém viva, esse fio invisível que ainda me liga aos que amo. Outro dia, ao arrumar uma gaveta antiga, encontrei cartas e desenhos que meus netos me davam quando eram pequenos. Rabiscos coloridos, corações tortos, frases simples como "Te amo, vó". Segurei cada papel como se fosse um tesouro. Passei os dedos pelas letras ainda trêmulas. E foi como ouvir novamente aquelas vozinhas, dizendo que eu era a melhor avó do mundo. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas ao mesmo tempo meu coração se aqueceu. Percebi que mesmo que eles hoje não tenham tempo, um dia tiveram. E eu fui importante na vida deles. Coloquei algumas dessas cartinhas na mesa da sala, emoldurei outras e pendurei na parede. Agora, cada vez que olho, lembro que, de alguma forma, ainda carrego um pedacinho deles comigo. Essas lembranças são meu combustível para suportar os dias longos e silenciosos. Muitas vezes penso no quanto a vida é irônica. Passei anos cuidando de todos, sempre ocupada, sem tempo para mim. Agora tenho tempo demais, mas falta quem compartilhar. É como se a vida tivesse me dado um presente embrulhado em papel bonito, mas ao abrir, eu descobrisse que estava vazio. Ainda assim, não desisto. Continuo acendendo uma vela na capela ao lado de casa, pedindo a Deus que ilumine os caminhos dos meus netos. Peço saúde, proteção e também que eles nunca esqueçam que têm uma avó, que os ama mais do que a si mesma. Quando termino minhas orações, volto para casa devagar, como quem retorna para um lar que parece grande demais para um só coração. Entro, fecho a porta com cuidado, e lá estou eu de novo, na mesma cadeira, no mesmo silêncio, olhando para o mesmo portão, com a mesma esperança de sempre. Sei que já estou com 82 anos e que a vida é feita de ciclos. Um dia a gente cuida, no outro espera ser cuidado. Um dia a casa está cheia, no outro se torna grande demais. Mas dentro de mim ainda vive aquela mulher que embalava os netos no colo, que passava noites em claro para acalmar uma febre, que ria das pequenas travessuras e chorava escondido quando via cada um crescer. Hoje minha maior companhia é a esperança. Ela me veste todas as manhãs quando arrumo o cabelo e coloco o café na mesa. Ela se senta ao meu lado na cadeira de balanço, me consola quando o silêncio pesa e me lembra que ainda vale a pena acreditar. Talvez um dia a porta se abra de surpresa e todos entrem trazendo vida de novo para este lar. Talvez não. Talvez minhas visitas sejam menos frequentes do que gostaria. Mas enquanto respiro, continuarei olhando para essa porta, como quem olha para o futuro com a fé de que ainda há encontros reservados para mim. Não guardo rancor. Não quero que meus netos me vejam como um fardo. Quero apenas que saibam que aqui está sua avó Dolores, de braços abertos, coração cheio de amor e lembranças que não se apagam. Que entendam que minha maior alegria não está em presentes, mas em presenças. E se algum dia eles lerem ou ouvirem minhas palavras, que se lembrem, eu os esperei todos os dias. Esperei com o mesmo amor com que um dia os recebi no colo. E mesmo que o tempo passe, mesmo que os cabelos brancos aumentem e minhas mãos tremam, estarei sempre aqui, olhando para a porta, esperando a visita mais preciosa de todas, o abraço daqueles que foram, e sempre serão a razão da minha vida.